Welcome to everyone. Just to remember, I'm Carmela Zigoni from Renesc. I will mediate the conversation with you all. So I will start, then I call you, then we have the launch of our publication, the Guide for Women, okay? Just to remember. And there is some people waiting, I think, already, just for you know. We had 50 inscriptions, Carolina, of social movement, so we hope that they can. Então tá. Boa tarde a todas. Eu sou a Carmela Zigoni, do Inesc. Vou estar aqui hoje mediando, então, a nossa sessão. O nosso evento paralelo, né, que está acontecendo no âmbito da 69ª sessão da Comissão sobre Status das Mulheres da ONU, está acontecendo agora em Nova York, então temos muitas companheiras que estão lá, né, fazendo a incidência, e nós estamos aqui no virtual para fazer o nosso debate. Daqui a pouco eu vou apresentar apropriadamente as nossas palestrantes, mas eu queria só explicar como que vai ser, né, a dinâmica. Então, a gente vai ter essa breve introdução que eu vou fazer, depois as convidadas vão fazer as falas provocadoras, a gente vai tentar garantir um tempo para perguntas, né, das mulheres e dos movimentos sociais que estejam aqui. Já gostaria de pedir quem chegar puder enviar ou no chat ou no perguntas e respostas, que é um botãozinho que tem aqui embaixo, né? Quem é, o seu nome, de onde veio, de qual movimento participa, para a gente saber com quem que a gente está aqui na sala, né, compartilhando. Cada palestrante vai ter entre 5 e 10 minutos para falar, fiquem à vontade para serem mais enxutas ou mais longas, mas cumprir os 10 minutos no máximo para a gente ter tempo para o debate. E queria dizer que também hoje é um dia muito especial, porque a gente está, então, lançando, né, o nosso Guia de Justiça Fiscal para Mulheres, que é uma demanda que veio já depois de uma incidência que a gente fez na CIDOL no ano passado, né, dos movimentos de mulheres do Brasil, de dizerem que esse tema é importante, mas ainda é um pouco difícil, né, para a maioria das pessoas entender e para os movimentos também, que a gente deveria ter um material para que isso chegasse nos territórios. Então, eu estou com ele aqui, ele está lindo, mas depois eu vou mostrar o PDF, que vai ficar melhor para visualizar, mas então já dizer que esse é um dia importante para a gente, porque saiu essa publicação finalmente. Ó, a Carmen chegou, do SOS Corpo, a Rivane, enfim. Estamos bem acompanhadas e ficaremos mais. Para nos localizar, então, além desse ser, né, um evento que acontece no âmbito da CSW, né, com esse objetivo, então, de discutir a justiça fiscal e a tributação sobre dois enfoques, né, a redução das desigualdades de gênero e, para o caso brasileiro, a desigualdade racial também é bastante importante, e como forma também de gerar receitas para financiar políticas públicas, né? Hoje, tanto no Brasil como no mundo, a gente tem cada vez mais países adotando políticas de austeridade fiscal, ou seja, os governos dizendo que não tem dinheiro, não tem orçamento para gastar com políticas sociais, ao passo que as mulheres, né, seguem pagando impostos e não estão dando conta de ter esse retorno, né? O Estado não dá conta de dar este retorno em políticas públicas, né, concretas para elas. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma concentração de renda e riqueza cada vez maior também no mundo todo, a gente tem uma emergência climática para dar conta, né, que também os governos vêm dizendo que não tem orçamento para isso, e aí já dizer, inclusive, que o Inesc defende, né, um financiamento público também
para essa emergência climática, que também afeta mais as mulheres, principalmente as mulheres negras e indígenas. É, é bom dizer também que nesses 30 anos, né, da Declaração de Pequim, já estava lá na Declaração, em 1995, os direitos econômicos das mulheres, inclusive o controle dos recursos econômicos, e a gente tem muita dificuldade de opinar sobre decisões macroeconômicas, né, no Brasil e nos outros países. Então, como que a gente pode usar esse debate aqui para pensar formas de incidir também nas decisões sobre a economia, porque elas também impactam muito as mulheres, não é? No documento de revisão que o governo brasileiro enviou agora para a CSW, a questão fiscal é mencionada, porque, de fato, foi feita uma reforma tributária sobre o consumo recentemente aqui no Brasil, que teve algum debate sobre questão de gênero, sobre dignidade menstrual, sobre a questão dos impostos sobre os alimentos, né, da cesta básica. Isso tudo impacta as mulheres, mas poderia ter sido mais forte a questão, né, de ser uma reforma tributária sensível a gênero. A gente vai escutar nas falas um pouco sobre isso. E ainda não foi feita, né? Então, assim, que pese o documento da revisão do governo brasileiro ter incluído esse tema, como ainda não foi feita a segunda fase da reforma tributária, que é sobre renda, né, e herança, é, a gente acha que ainda tem um longo caminho aí para a gente estar incidindo, principalmente considerando que o Brasil é um país, né, de origem colonial, com muita concentração de terra, né, no período aí pós-colonização, e que isso vai reproduzindo privilégios, né? A gente não saiu desse ciclo ainda, né? E também vamos ter um debate sobre a questão da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Cooperação Tributária Internacional, porque é importante regular internamente, mas como a economia, né, o mercado financeiro, enfim, tudo isso acontece no âmbito internacional, é importante também que a gente tenha regulações, né, que passem por todos os países, né? Então, a gente vai contar hoje com as falas da Ana Cláudia Jaqueto Pereira, da ONU. Eu vou apresentar apropriadamente cada uma delas quando elas forem falar, mas agora eu vou dizer só todas que estão conosco, né? Então, nós temos a Ana Cláudia da ONU Mulheres Brasil, a Carolina Finetti, da Tax Justice Network, que também está organizando esse evento aqui junto com o INESC, Latinidad e a Rede de Justiça Fiscal da América Latina e Caribe. A gente tem a Eliane Barbosa, que doutora em administração, é da plataforma Justa, e depois eu digo mais, porque todas aqui têm currículos extensos. Temos a Clélia Guerreiro, que está representando, então, essas duas redes, né, Latinidad e a Rede de Justiça Fiscal da América Latina e Caribe. A Graziele Custódio Davi, que é doutoranda em Desenvolvimento Econômico da Unicamp, já foi minha colega aqui do INESC, é super especialista nesse tema, coordena um podcast sobre esse tema, depois ela pode também sinalizar o link para a gente. E a Marion Bettel, que é representante, então, da CEDAW. Tá? A gente vai, então, começar com a Ana Cláudia, agora eu vou apresentar ela apropriadamente. Ela é analista de programas da ONU Mulheres Brasil, liderando a área de participação política de mulheres. Possui experiências anteriores no UNFPA, Banco Mundial e Cefêmea. Doutora em ciência política, é especialista em relações de gênero e raça e interseccionalidade, tendo publicado em 2019 o livro Intelectuais Negras Brasileiras, Horizontes Políticos. Ana, você está pronta? Estou pronta. Então, fique à vontade, querida. Eu vou marcar o seu tempo, e Perfeito. dou um toque aqui quando faltar 2 minutos, tá? Maravilha. Estou pronta e muito honrada, né, Carmela, e a todo esse painel de fazer parte dessa discussão num momento histórico que é esse dos 30 anos da plataforma e da Declaração de Pequim,
E principalmente para discutir um tema que muitas vezes não tem sido tão associado aos direitos das mulheres, né? Não é o primeiro tema que surge em mente quando a gente pensa em direitos das mulheres, mas que as organizações feministas, as economistas feministas, as ativistas feministas e as organizações de mulheres têm tentado trazer com algum sucesso, por isso estamos aqui sob os holofotes, né? Então a gente tem, eu acho, primeiro eu quero começar já parabenizando o INESC pela publicação, que eu tive já a honra de receber, ainda sob embargo, mas que vai ser apresentada, porque traz esse tema, como muitos dos trabalhos do INESC, né, com uma linguagem acessível e que dialoga com o dia a dia das mulheres, e que vai falar também desse contexto muito específico, de um contexto que a gente tem nesse momento no Brasil, que é de um conjunto de medidas, de mudanças de política fiscal e econômica, e a reflexão sobre como isso impacta na vida das mulheres negras, das mulheres indígenas, tem ali um componente forte de histórias de vida que vão aproximar isso de um público, né, mas que fazem parte desse contexto que nos convoca a uma reflexão e a uma conexão com a plataforma e a Declaração de Pequim. Então, 30 anos, o que significam esses 30 anos, né? Nós podemos ver nesses 30 anos que vários dos problemas que as mulheres que estiveram na Conferência de Pequim denunciavam, as organizações de mulheres estavam organizadas para isso, e o relatório do secretário-geral da ONU para a CSW 69, que é essa, né, que os países membros se juntam para avaliar o progresso e acordar os próximos passos. Então, o secretário-geral ele reconhece que nos últimos anos as políticas econômicas não foram suficientes para romper as barreiras estruturais contra as mulheres. E também ele vai falar como o endividamento exponencial, a evasão de tributos e a redução dos estímulos ao desenvolvimento, ou seja, as políticas de austeridade, elas têm eliminado recursos que seriam capazes necessários, né, e exigidos para transformar a vida das mulheres. A gente sabe que as mulheres, por exemplo, são as maiores usuárias de serviços públicos. Então, quando a gente está falando de privatização, corte de investimento público, corte de gasto social, nós estamos falando sobretudo das mulheres e dos grupos racialmente subordinados nas sociedades, né? Então, o INESC coloca isso em foco de uma forma muito prática. Acho que quando a gente lê a publicação e lê o relatório do secretariado, do secretário-geral nesse ponto, a gente vê uma correspondência imediata. Então, por isso tão importante a gente trazer esse tema. A plataforma de Pequim e a Declaração de Pequim, elas nos trouxeram, né, das 12 áreas críticas que estão nesse documento, nós temos 3, pelo menos, que estão diretamente relacionadas ao tema que a gente está discutindo aqui hoje. Então, a área crítica, a área de ação crítica, a mulher e a pobreza, que fala sobre a necessidade de considerar os direitos das mulheres e as desigualdades na revisão e na adoção de políticas macroeconômicas e nas estratégias de desenvolvimento adotada pelos países membros. A mulher e a economia, que nos traz um arcabouço para pensar a indicação de ações necessárias para fortalecer a capacidade econômica das mulheres, promover sua independência e seus direitos econômicos, eliminando, portanto, as barreiras, né, estruturais. E a mulher e o meio ambiente, indicando a necessidade de integrar as perspectivas de gênero nas políticas de desenvolvimento em geral. Ao nos colocar esses 3 temas, que não surgiram, né, como um mero documento burocrático, mas que refletem um debate político da luta trazido pelos movimentos da sociedade, pelos grupos da sociedade civil, pelos movimentos sociais, o que a gente vê olhando em 30 anos, quais foram os avanços que nós tivemos, né?
Então, a gente hoje já tem, existe uma consciência muito maior, ainda que nem sempre uma vontade política de lidar com isso, mas acho que está extensamente documentado como as medidas macroeconômicas afetam diretamente a vida das mulheres, né? Então, sejam as leis, as políticas relacionadas à dívidas externa dos países do sul global, a tributação, investimento, o emprego, renda, políticas financeiras monetárias comerciais. Também um dos avanços foi a plataforma incorporar um questionamento sobre a eficiência do gasto público para as mulheres ou a eficiência do gasto público para reproduzir desigualdade de gênero, né? Então, existe uma consciência e um esforço de mensuração maiores que vem a partir desse momento em que se consolida essa plataforma, né? A necessidade de que as mulheres participem das decisões e da formulação de políticas econômicas e ambientais, a inclusão das mulheres em geral na economia e nos próprios planos de desenvolvimento. E hoje, eu diria mais nos últimos 5 anos para cá, ou a partir da pandemia, né, de Covid que a gente viveu para cá, uma visibilidade maior ao trabalho não remunerado das mulheres, que nem sempre, isso já existia antes, não surgiu agora, mas ganha um novo impulso, esse trabalho, essa discussão, a partir da sobrecarga e de como isso priva as mulheres, muitas vezes, de um acesso ao mercado de trabalho, impõe uma série de barreiras para aquele tipo de desenvolvimento que foi consolidado, principalmente na plataforma de Pequim, que se foi espelhado na plataforma de Pequim. Então, acho que uma coisa importante da gente dizer, né, que como todo documento histórico, ele é marcado por um contexto. E a plataforma de Pequim e a Declaração de Pequim seguem sendo documentos extremamente valiosos. Todos esses temas que eu trouxe agora, eu acho que o motivo da gente estar discutindo tem relação com a importância que nós atribuímos a isso. Mas, ao mesmo tempo, ele foi pensado a partir de um conceito de que a gente precisaria eliminar as barreiras para que as mulheres possam se encaixar dentro de um modelo de desenvolvimento específico, né? Que as mulheres pudessem simplesmente participar. Mas naquele momento histórico também é preciso lembrar que as mulheres, muitas mulheres do sul global, e aí a gente pode pensar, por exemplo, mulheres indígenas, mulheres negras, também apresentavam propostas ou intervenções que questionavam o próprio modelo de desenvolvimento, né? E a gente vem vendo isso com a crise, a policrise, né, a multicrise que a gente vive, isso tem surgido, a crise climática, juntamente com as questões econômicas e sociais, e até, eu diria, iminência de conflitos e emergências, né? Isso tem cada vez mais colocado novamente em evidência um questionamento que essas mulheres já faziam lá atrás, de os direitos, será que a gente está discutindo o direito das mulheres de participarem dessa estrutura que muitas vezes é predatória para as mulheres negras, para o meio ambiente, ou será que também se trata de, ao incorporar as mulheres em propostas de desenvolvimento, nós não só vamos incluí-las, mas também nós vamos transformar esses modelos, né? Na Dois medida em que. minutos, querida. Obrigada. Então, eu acho que isso é algo que não está tão refletido ali no texto objetivo, porque, claro, é um documento histórico que vem de uma negociação muito bem sucedida, porque criou um consenso, um guarda-chuva que até hoje está aqui balizando as nossas discussões, preocupações e esforços, mas, ao mesmo tempo, também, claro, como tudo, sempre a gente pode expandir e trazer questionamentos. Então, eu só quero finalizar também falando da importância desse debate no contexto de hoje, no contexto geopolítico que a gente está vivendo hoje, num contexto em que a austeridade é cada vez mais um consenso, praticamente, né, em vários países do mundo, e com custos muito grandes e talvez, em muitos casos, irreparáveis para a vida das mulheres. Felizmente, no Brasil, o INESC nos conta nessa publicação tão bem-vinda como a gente parece estar dando um passo importante e não é pouca coisa porque o Brasil é um país extremamente desigual, né?
Então, parabenizá-las novamente e agradecer a oportunidade de compartilhar esse momento com pessoas que estão fazendo um trabalho tão relevante. Obrigada. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada por esse presente também de nos localizar, né, no momento histórico. Tem mulheres de várias idades aqui, algumas participaram da construção, né, dessa incidência em 1995, outras são jovens, então é bem importante essa localização mesmo, e como a gente nunca pode opinar, né, nas políticas econômicas, nos modelos, né, enfim, mas vamos continuar insistindo. Obrigada pela sua fala. Agora a gente vai ouvir a Carolina Finetti, ela é pesquisadora da Tax Justice Network. Sua trajetória profissional abrange pesquisa, advocacy internacional e avaliação de políticas públicas. Atualmente, seu trabalho se concentra em analisar como os sistemas tributários podem fortalecer os direitos humanos, garantir serviços públicos de qualidade e promover justiça social. Bem-vinda, Carol. A fala é sua, eu vou te avisar também quando der 8 minutinhos, tá bom? Perfeito, obrigada, Carmela. Só confirmando se todo mundo consegue ver a minha tela certinho. Sim, está Perfeito. funcionando. Obrigada. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Eu sei que muitas das nossas colegas aqui estão no Brasil, né? E muitas das nossas colegas que estiveram compartilhando com a gente aí todo esse processo para a revisão do CEDAW ano passado para o Brasil. Então, muito obrigada por estarem aí com a gente novamente. E as organizações também que o INESC, o Latindade, a Rede de Justiça Fiscal para América Latina e o Caribe. Obrigada pela parceria. E a todas que se juntam a gente também pela CSW, né? Nós tivemos bastante inscrições de pessoas em outros países, pessoal que está em Nova York aí presencialmente. Então, muito obrigada por tirarem esse tempinho para se juntar nessa discussão. Hoje eu vou falar um pouquinho é, sobre a questão internacional, como a tributação internacional impacta os direitos humanos, mas principalmente também sobre os direitos das mulheres, e situar a gente um pouquinho no que está acontecendo nesse cenário internacional e qual que é o nosso papel, né, como movimentos sociais para esse tipo de ação. Então, primeiro, eu queria falar um pouquinho, né, como que é essa relação dos direitos, da tributação com direitos humanos. E quando a gente está falando sobre isso, normalmente a gente fala sobre a estrutura dos 5 R's, né, para facilitar aí esses tópicos que às vezes é um pouco extenso, né, e o pessoal tende a achar um pouco complexo e diferente de falar. Então, só para facilitar um pouquinho, a gente vai falar, por exemplo, de uma das questões que o pessoal normalmente mais fala é sobre receita. Então, assim, sobre a necessidade de governos terem receita suficiente, por exemplo, para poder financiar sistemas públicos, políticas públicas, sistemas de cuidado, e ter não só ter receita, mas ter receita suficiente, valor adequado para poder fazer esse financiamento. A gente também fala sobre redistribuição, então nossos sistemas financeiros, né, nossos sistemas tributários, eles são capazes, dependendo da forma como eles são estruturados, de trazer redistribuição de renda. Então, por exemplo, a gente ouviu muito essa conversa, né, tá ouvindo ainda ao redor do G20, a questão da taxação dos super ricos. Então, a possibilidade, né, de criar sistemas tributários que são que quem tem mais paga mais, né? E que isso a gente vê, por exemplo, nas pesquisas, inclusive pesquisas do INESC, com relação que mulheres, e principalmente mulheres negras, pagam proporcionalmente mais impostos, né, do que homens brancos e super ricos. Então, a gente vê a importância dessa agenda e de prestar atenção nesse tipo de política, principalmente para as mulheres. Os nossos sistemas também têm a possibilidade de reprecificar, né? Essa palavra em português não fica das melhores, mas assim, é no sentido de que os governos, através dos impostos, eles são capazes de desincentivar comportamentos que são prejudiciais às nossas comunidades. Então, por exemplo, né, a gente está falando emissão de carbono. Nas últimas pesquisas, a gente vê, né, que os super ricos eles emitem infinitamente mais carbono, né, com relação ao seu tipo de estilo de vida aí, com relação a pessoas de baixa e média renda. Então,
quando a gente fala sobre reprecificação em termos de tributação, a gente está falando justamente, por exemplo, governos aumentarem os tipos de impostos referentes à emissão de carbono e fazer com que esses comportamentos não sejam realizados ou sejam realizados de forma mais baixa, para justamente não afetar as nossas comunidades, as pessoas de baixa e média renda com tanta intensidade, né? A gente também fala sobre representação, então, né, cidadãos que se sentem representados em um governo, por exemplo, que faz bom uso dos seus impostos e traz retorno aí para suas comunidades através de bons serviços públicos, de boas políticas públicas, boa infraestrutura, aumenta o sentimento de representação e de pertencimento a esse sistema, né, democrático. Então, muito importante também. E as questões das reparações históricas, que está aqui por último, mas definitivamente não menos importante. E eu dei uma espiadinha na apresentação da Eliane, então eu sei que ela vai falar muito mais a fundo e com muito mais propriedade sobre isso do que eu, então vou deixar esse espaço aí para ela trazer essa informação para a gente. Mas eu queria também, enfim, como eu falei, situar a gente dentro do sistema internacional, né? O que está acontecendo e por que é importante para a gente, como movimentos sociais, de estar ligado nessa agenda e, de fato, poder engajar dentro dessa conversa. Então, a nível internacional, acho que muitas das companheiras aqui já estão super informadas sobre isso, mas caso seja aí uma novidade para algumas de nós, no ano de 2023, depois de muitos anos, né, de luta política e dos movimentos sociais, o grupo dos países africanos né, conseguiu trazer essa agenda com relação à Convenção Quadro das Nações Unidas em matérias fiscais. Então, conseguiu trazer com que essas negociações começassem a ser feitas no nível da ONU. E isso foi de fato uma vitória histórica. Eu coloquei aqui no nosso slide a manchete aí no site da ONU, quando isso foi aprovado, né? E isso foi, assim, uma questão histórica. E por quê, né? Qual que é a importância da gente ter esse tipo de mudança? Porque não é só sobre a gente mudar, né, as regras tributárias a nível global, os acordos, né, a nível global. Isso por si só já é uma grande questão e muito importante. Mas é de fato uma oportunidade para uma mudança sistêmica. Então, assim, de mudar não só as regras, mas quem faz as regras tributárias a nível global e para quem que elas estão, a quem que elas estão servindo, para quem que elas são feitas, né? Hoje em dia, caso, né, as pessoas não saibam disso, né, as regras a nível internacional, elas são feitas, em questão tributária, né, na OCDE, que é um grupo de países, de 38 países, então um grupo muito reduzido de países, em sua maioria países de alta renda e que, em grande parte, são paraísos fiscais, ou seja, eles se beneficiam muito desse sistema atual, que é completamente colonial, que tem um legado assim muito problemático em termos de políticas públicas e de não favorecer o desenvolvimento de políticas públicas de qualidade. Então, a gente tem esse cenário atual e, nesse momento, a possibilidade de trazer essa conversa para as Nações Unidas, que a gente sabe, nós temos, né, consciência de que existe também dificuldade de acesso, né, de acessibilidade com relação ao sistema da ONU, mas em comparação com o sistema da OCDE, ainda assim permite a participação dos movimentos sociais, mais que isso permite que a gente, de fato, assista às sessões, o que não acontece na OCDE, a gente não pode ver o que está acontecendo, não sabemos como que os nossos países votam em termos de matéria de políticas fiscais, então, no sistema da ONU isso seria possível, inclusive a gente está acompanhando Carolina, nesse momento. espera um pouquinho. O inglês não está funcionando. Faz uma pausa, por Obrigada, favor. Carmela. Faço sim. I think we need some support on this. Quem pode nos ajudar, Carol? Jackie or Helena, I'm not sure. We can't really hear on the English. Is that it? We can hear. Yeah, we can hear now. We can hear you speaking in English now. Yeah, if you want to carry on there, thanks. Okay, but Thank can you hear you. me on the English channel or on the general one? Sorry, you can carry on, and Okay. it will be translated.
All right. Do I need to go back? Has it been like that all along? Or should I just move forward? I can just Não, continue não, at foi this point. foi rápido. Pode continuar. Ok. Obrigada, Carmela. Então tá, então retomando, né, essa importância da gente ter um espaço que é mais inclusivo, que tem a possibilidade dos movimentos sociais acompanharem e também né, participarem ativamente, seja de fato assim, trazendo intervenções durante algumas das sessões, seja participando de forma paralela nos eventos, engajando com os ministros, engajando com os representantes de Estado, então uma mudança muito grande na forma como essas políticas são formuladas. Então, aqui, né, o que eu comentei com relação à quantidade de estados em cada um, o tipo de a possibilidade de inclusão e transparência no processo. E aí, pensando um pouquinho, né, do o que vem por aí. Aqui também eu coloquei alguns prints do site da ONU também. Eu posso colocar aqui o link para quem quiser acompanhar no chat. Mas basicamente com as próximas sessões, né? O que está vindo para os próximos anos. Esse processo, como eu falei, começou em 2023 com a aprovação das negociações. Ano passado, no final do ano de 2024, a gente teve a aprovação dos termos de referência. Então, e a partir de 2025 até 2027, a gente vai estar fazendo aí o processo de negociação dos termos. A importância da gente atuar como movimentos sociais, principalmente dos movimentos de mulheres atuarem nessa pauta, é de trazer a questão de gênero. Carol. Sim, é de trazer a questão de gênero para dentro desses termos de referência e dentro dessas negociações. Hoje em dia, a gente tem uma menção no termo de referência relativo a direitos humanos, mas não temos uma menção direta, por exemplo, à importância da tributação e os impactos de gênero, né, o impacto sobre os direitos das mulheres. Então, muito importante a gente estar fazendo essa movimentação acerca desse assunto justamente para poder trazer isso e garantir que a pauta de gênero esteja dentro desse documento e que seja levada em consideração dentro dessa discussão. Então, aqui eu coloco, né, as próximas datas que nós temos, começando aí a primeira e segunda sessão agora em agosto, né, do dia 4 ao dia 15, a terceira sessão no Quênia, aí do dia 10 a 21 de novembro, e aí continuam as discussões para os próximos anos. Mas é importante comentar que a gente consegue a maior parte acompanhar online e, enfim, vai ser ótimo aí contar com o suporte dos movimentos nessa agenda também. Obrigada, viu? Obrigada, Carolina. Isso é bem importante, gente, que a Carol fala dessa questão de juntar direitos humanos, né, com as questões econômicas. Esses debates, eles são muito separados, né, tanto internamente aqui no país, né, quanto no internacional também, né? Então, como fazer essas ligações aí, porque uma coisa não é separada da outra na nossa vida prática, né? Eu vou chamar agora a Eliane Barbosa. Ela é doutora em administração e professora do curso de administração pública da Unilab Ceará e pesquisadora do Centro de Estudo em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Na plataforma Justa, é coordenadora do projeto de pesquisa Tributação Justa, Reparação Histórica e autora do livro Tributação Justa, Reparação Histórica, uma discussão necessária. Já queria dizer, inclusive, leiam este livro, é maravilhoso. Eu comprei, mudou minha vida. Passei a ver a questão tributária de um outro lugar. Eliane, the floor is yours. A fala está com você e eu te aviso com 8 minutinhos, tá bom? Obrigada, Carmela. Obrigada a todas que falaram aqui na minha frente. É uma alegria. Eu cumprimento a todas as minhas colegas de mesa. Eu agradeço ao INESC e ao Tax Justice Network pelo convite, e também tem outras organizações envolvidas, né? E é um tema necessário, do qual a gente não pode se furtar. Eu vou pedir desculpas, porque a minha apresentação eu só deixei em português. Eu estava tentando fazer agora aqui, traduzir para o inglês, porque não tive muito tempo, né, de organizá-la. De organizá-la eu tive, mas de fazer esse trabalho. Então, ela está em português, e o nosso tradutor, a nossa tradutora, vai nos ajudar quanto a isso. É também uma honra estar aqui nesse dia que a gente está comemorando, assim, celebrando, né, os 30 anos da Convenção de Pequim. A gente também, no final desse ano, vai celebrar alguns anos da Convenção
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, que também foi em 65, no dia 21 de dezembro, me parece, que ela foi assim convencionada, celebrada e assinada, e passou a vigorar em 69, mas também é um ano que termina em 5, né? Então, 60 anos vai fazer em dezembro. Então, a gente está aqui pelo Dia das Mulheres, mas sabemos que é uma data de luta, né? Que é um período, que é um momento de luta dos oprimidos, né? E todo tipo de opressão de gênero e também opressão racial. Então, vamos aqui à minha apresentação. A primeira página, eu até mesmo consegui fazer a tradução, né? Deixa eu... Ah, eu acho que eu errei aqui numa coisa, eu tenho que compartilhar antes. Só um instantinho, gente. Como é que eu faço? Ah, Vai desculpa. tranquila, não tem No fio dá para problema. vocês verem? Dá para ver, mas não está em tela cheia, foi como na hora do teste. Né? Faz como você fez no teste. Então, deixa eu voltar aqui, coloquei em tela cheia e agora eu acho que vai dar certo. Deu certo? Ainda não. Não, agora não compartilhou. Pronto, eu vou parar o compartilhamento. Desculpem, estava tudo tão certinho. Fica tranquilo. Estão me perguntando aqui, ó, o nome do seu livro. Vai vender um monte de livro. Meu compartilhamento, eu vou Não, compartilhar. não. Agora eu volto aqui para o Zoom. Tá difícil, gente. Não sei o que aconteceu. Vamos lá. É no share, né? No Eu compartilhar. estou lá no Share, mas eu não estou conseguindo voltar para o Zoom. O que aconteceu daquela vez, né? Que eu consegui compartilhar a tela e voltar para o Zoom. Eliane, se você preferir, eu posso também tentar Por compartilhar aqui. favor, Ajuda? Pronto. e já que deu isso, né? Não sei Ah, por é quê. sempre assim. A gente Deixa eu experimentou e abrir deu aqui. tudo certinho. Vocês estão me vendo? A gente Sim. te vê. Eu saí de tudo assim aqui no meu computador. Muito estranho. Aí agora a Carol compartilha. E eu vou Cadê, lá. Carol? Vamos ver se tá aparecendo aí para vocês. Obrigada, Carol. Arrasou, obrigada. Obrigada, Carol. Então, justiça fiscal, né? A tributação como ferramenta de reparação para a população negra. Então, é uma mesa para mulheres, mas a população negra vem junto, e historicamente isso sempre foi assim, né? Os oprimidos, eles se unem para lutar contra um sistema que subalterniza, né? Que os subalterniza e explora e oprime. Por favor, Carol, pode passar. E aí, a primeira questão que me vem, e que eu queria compartilhar, é que quando a gente fala sobre reparação, é muito comum as pessoas se perguntarem, mas por que reparação para a população negra? Se tantos anos já se passaram, no Brasil, nos Estados Unidos foi em 1865, né? Com a Guerra Civil, no Brasil em 1888, e aí, a partir daí, 150 anos quase. E por que fala em reparação? Por que fala em reparação para a população negra, para a diáspora africana, para a África, já que os sistemas coloniais oficialmente foram finalizados ainda no século XIX, né? A melhor, no século XX, a África se viu livre mesmo, a partir da década de 40, ali no Segunda Guerra Mundial. Por que falar sobre isso? Então, a gente tem, aí as pessoas continuam, né? A gente tem no mundo desigualdades crescentes para todos, brancos e negros. O sistema, né, o neoliberalismo e os sistemas fiscais regressivos, com políticas tributárias que poupam delas a população mais rica e abrange, né, a sua base tributária para a população da base da pirâmide, que tem cada vez ficado mais grossa, inclusive, é geral. Todos vivem esse mesmo cenário. Brancos e negros. A carestia é para todo mundo, a concentração de renda está lá no topo, geralmente os homens brancos, mas mulheres e homens brancos também estão fora desse topo e sofrem
com essa concentração. A descontinuidade de políticas sociais também alcança todos. As discriminações crescentes não são só contra os negros, alcança mulheres. Aliás, o patriarcado é um sistema muito anterior, ele é milenar, enquanto o racismo ele é mais recente, da forma como nós o conhecemos hoje, né? Ele é um fenômeno bem mais recente do que o patriarcado, por exemplo. Crise climática, crise sanitária, por que falar em repressão para negros? No Brasil, a gente tem ainda a questão de trabalhos, a nossa estrutura produtiva foi extremamente alterada, a gente se desindustrializou nos últimos 40 anos, a gente tem empregos de baixíssima qualidade, e isso alcança a todos. Pode passar, por favor, Carol. Essa situação, esse retrato, ele alcança o conjunto da população. Por que eu tenho que falar, então, em reparações para a população negra, especificamente, né? Não seria melhor a gente falar em reparação para todo o conjunto da população que se encontra alcançado e atingido pelas políticas econômicas regressivas que todos nós temos experimentado nos últimos 40 anos, pelo menos, desde a década de 80, 70, né? Final de 70, década de 80, de forma mais forte, né? Mas a população negra, os fatos do cotidiano confirmam que um olhar especial precisa ser dado a essa parcela da população. A gente permanece, enquanto população negra, o maior contingente enquanto vítimas de homicídio dolosos. Os mapas, né, aí da violência mostram isso a cada ano. A gente está sempre sobre-representados entre os empobrecidos, subrepresentados nas camadas de poder, subrepresentados na representação legislativa, subrepresentados nos cargos do governo federal, subrepresentados nas escolas, por mais universal que ela tenham se tornado nos últimos anos, estamos representados ali. Somos preteridos no mercado de trabalho. É verdade que o patriarcado ele é anterior ao racismo, como a gente conhece hoje, né? Um proto-racismo sempre existiu. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres brancas, elas representam uma parte que forma uma parte simbiótica com o homem branco. Eles se recomplementam de alguma forma. E isso não tira em nada o valor e o peso da luta pela igualdade de gênero, mas elas terminam sendo um pouco protegidas pelo seu filho branco, pelo seu parceiro branco, pelo seu irmão branco, que estão nesses lugares de poder. E a população negra não está ali, né? Fatos históricos apontam que a desigualdade nascente, lá no início de tudo aqui na América, foi se acumulando ao longo do tempo. E hoje a população negra no Brasil experimenta o peso acumulado dessa desigualdade. O que eu quero falar com isso foi o que o Myrdal falou, também o Charles Tilly, com o Myrdal, com a teoria dele sobre a causação cumulativa e o circular, e o Charles Tilly, entre outros pesquisadores, como Carlos Rasenbalg, entre outros pesquisadores, sobre os efeitos indiretos das desigualdades, da discriminação. Então, se uma pessoa no século XIX deixou de ter oportunidade de estudo, deixou de ter oportunidade de trabalho assalariado, hoje os seus rebentos herdam aquela falta de oportunidade, porque isso se faz presente na vida de cada um. Se uma mãe hoje negra não consegue trabalho, o seu filho vai ter menos oportunidade de estudo, de viagens, né, que aí são direitos culturais, direitos políticos, de participação social, porque vai estar empregando a sua vida no trabalho apenas, por exemplo. Essa limitação, secularmente falando sobre ela, as populações são atingidas de modo que o rio que separa no Brasil e no mundo hoje, brancos de negros, ele é caudaloso, ele é imenso, porque alguns acumularam certas vantagens e favores estatais, e o outro grupo desacumulou
esses favores, né? Acumulou desvantagens. Talvez isso justifique, né, a continuidade que a gente vê presente nos nossos olhos. Uma coisa que continua, tem política, tem brigas, tem participação social, tem hoje o Ministério da Igualdade Racial, mas os negros continuam morrendo na mão do Estado brasileiro. As pessoas negras, com estudo, com educação, fruto das políticas últimas que tivemos, né, nos últimos anos, permanecem com menos oportunidades no mercado de trabalho. Isso é igual o que acontecia no século XIX. Então, a situação fática continua muito semelhante. Isso justifica, talvez, uma política de reparação. Vamos passar, por favor. Carol, obrigada. E por que a tributação pode entrar como uma ferramenta? A gente pensa em 2 princípios constitucionais sobre a tributação, são princípios da Constituição brasileira, mas são valores universais quando a gente pensa em tributação, que é o princípio da capacidade contributiva, que na nossa Constituição fala que sempre que possível, artigo 145, parágrafo 1º do texto original da nossa Constituição já sofreu cerca de 143 reformas, muito diferente, né, das constituições dos Estados Unidos, por exemplo. A nossa Constituição de 88 já tem aí umas 140 quase 150 reformas. Mas esse trecho, né, que eu falo para vocês agora, esse parágrafo específico, ele está no texto constitucional desde a sua proposição original em 88 e esteve também em outros textos constitucionais do Brasil. Me parece que no de 46 também esteve lá. Mas, de toda forma, é um princípio universal, que é o princípio da capacidade contributiva. Nos nossos termos, na letra de nossa Constituição, ele reza: sempre 2 minutos, Eli. sempre que possível, os impostos serão graduados, considerando a capacidade econômica de forma pessoal e considerando a capacidade econômica do contribuinte. A gente entende que esse histórico de desigualdade fez da população negra, hoje no Brasil, uma população diferente da população branca, especialmente branca das classes médias, né? Porque a discriminação de classe no Brasil também é muito presente. E tem muitas pessoas brancas no Brasil que acumulam desvantagens, como as pessoas negras, né? Mas a população branca da classe média e alta é uma pessoa diferente no que diz respeito à sua formação, as suas oportunidades, né? Oportunidades de desenvolvimento humano. Tiveram oportunidades diferentes da população negra, o que as fazem mais adequadas para o encaixe nesse sistema. E, por isso, o tratamento deve ser diferenciado, o tratamento tributário. Assim como o governo incentiva setores econômicos para o desenvolvimento, criando isenções de tributos, tarifas especiais, eu sei que esse é um tema que tem que ser muito debatido. A gente precisa pensar e desenvolver ferramentas também no campo da tributação física, das pessoas físicas. E para finalizar, a gente vai deixar aqui algumas alternativas de políticas que podem caminhar para esse sentido de reparação. Primeiro é que elas começam, de fato, com políticas que são necessárias para uma justiça tributária, para o conjunto da população. Primeiro, uma ampliação da isenção, como vem sendo veiculado na mídia há algum tempo, desde a eleição de Lula, né? Eu mesmo, antes disso, entre nós, os especialistas, correção da tabela do imposto de renda, submissão da renda, da renda do capital, dos juros, dos investimentos financeiros, da turma do andar superior, né, a tabela do imposto de renda. E um tratamento diferenciado, como eu defendi agora, para populações que são diferentes e não iguais. É isso, muito obrigada. Espero ter cumprido meu tempo sem muito me alongar. Foi maravilhoso. Muito obrigada, Eliane. Depois você vai lá no chat, as pessoas estão elogiando, perguntando do livro.
Esse tema é super importante, lembrando que esse ano tem a Marcha de Mulheres Negras, de novo, né? Em novembro. Elas esperam trazer 1 milhão de mulheres negras aqui para Brasília, para a capital do Brasil. Então, vamos estudar reparação, aprender com a Eliane, porque é o tema do momento, é o tema da marcha. Agora eu vou chamar a Graziele. Ela é doutoranda em desenvolvimento econômico pela Unicamp e pesquisadora do Transforma, coprodutora e co-apresentadora do podcast É da Sua Conta, na Tax Justice Network, com quase 2 décadas de trabalho de pesquisa, advocacy e comunicação estratégica por uma economia que funcione para todas as pessoas e o planeta, garantindo direitos e reduzindo desigualdades. Bem-vinda, Graziele. Eu vou te avisar com 8 minutos. Oi, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão relevante, escutando todas antes, né? E eu acho que agora a gente escutou bastante uma parte de tributação e como ela vem sendo construída, como ela deve ser construída tanto no contexto nacional quanto internacional. E aí eu queria trazer para vocês. Peraí que apareceu uma mensagem para mim de qual língua eu estou falando. Eu queria trazer para vocês, para a gente conversar agora, uma questão que é a parte do que fazemos com esse recurso, não? Porque quando a gente pensa, vou tributar, tributar é fundamental, mas ele é fundamental para o quê? Existe um objetivo nisso. E aí eu queria trazer algumas relações. Eu também fui tentar compartilhar aqui minha apresentação com vocês, só para essa parte das apresentações. Ah, agora ela apareceu, não estava aparecendo antes. Acho que tá, agora está aparecendo. Bem, como a Carmela comentou, né, eu pesquiso no Transforma da Economia na Unicamp e também apresento esse podcast que chama É da Sua Conta. E aí queria convidar vocês para escutarem, tá em todos os tocadores de podcast. E nós temos uma newsletter, vocês podem enviar um e-mail para info@edasuaconta.com e os sites estão aí também. Aqui parece muita informação, mas eu vou me focar só nisso que está em roxo nesse momento. Então, quando a gente pensa essa questão de tributação, de direitos, de desigualdade, direitos das mulheres, existem algumas relações que são fundamentais. Então, existe esse quadrilátero, digamos assim, né, que a gente pensa políticas econômicas, em especial a política fiscal, os direitos humanos, as desigualdades e a democracia. E aí, uma primeira relação é a de política econômica e direitos humanos. Então, é uma relação de dupla via. Os princípios e os acordos de direitos humanos, eles devem condicionar a política fiscal. Isso é, na hora que a gente vai elaborar, monitorar, implementar uma política fiscal, por exemplo, uma reforma tributária, é fundamental que se olhe primeiro para os princípios e acordos de direitos humanos para que isso seja realizado. E, no caminho de volta, a garantia de direitos humanos, ela exige recursos. Assim, as decisões de tributação e alocação orçamentária impactam a realização de direitos. Não é possível realizar direitos e reduzir desigualdades sem recursos que são fundamentais via tributação. Outra relação fundamental é na relação das políticas econômicas e as desigualdades. E aí, aqui, o que a gente vê? Que as políticas econômicas, elas podem ser redistributivas. Na verdade, esse é um dos objetivos fundamentais da política fiscal, da política tributária, é promover a redistribuição, deveria ser. Mas, na prática, a gente vê que às vezes isso não ocorre, porque na sua elaboração, dependendo de como a decisão política é tomada, ela pode redistribuir ou não. Então, olhando a questão de tributação, se eu promovo isenções fiscais para um grupo já rico, vamos ver, por exemplo, no imposto de renda, se eu faço isenção fiscal no imposto de renda da pessoa física, como a isenção de dividendos que nós temos no Brasil,
que não tributa dividendos. Quem são as pessoas que mais recebem dividendos no país? São homens brancos. Então, se eu deixo de tributar dividendos no Brasil, eu estou promovendo um privilégio para esses homens brancos e eu estou, consequentemente, ampliando a desigualdade econômica, desigualdade de gênero e desigualdade de raça. Então, eu estou descumprindo um objetivo fundamental da política tributária, que seria essa redução de desigualdades. E, no caminho inverso, as desigualdades devem ser um parâmetro fundamental na elaboração, implementação e revisão das políticas econômicas. E o que nós vemos muitas vezes é que não é pensado. Então, quando se pensou nessa isenção de dividendos, se pensou no impacto de desigualdades que isso teria? Muito possivelmente não. E, finalmente, a última relação seria essa de direitos humanos e desigualdades. Então, os princípios de direitos humanos, eles devem orientar as ações de redução de desigualdades e o fim das desigualdades extremas. E, no outro sentido, as desigualdades extremas impactam a realização dos direitos humanos. Então, se eu tenho desigualdade de gênero, consequentemente, eu tenho efeito na realização dos direitos. É impossível garantir direitos humanos, que é uma obrigação dos Estados, em um contexto de ampla desigualdade, sejam elas desigualdades de gênero, onde as mulheres não têm seus direitos garantidos, a desigualdade é ampliada, ou desigualdades raciais, e assim, consequentemente. E aí eu queria entrar em algumas questões mais específicas, que a tributação, ela não é um fim em si mesmo. O que isso quer dizer, né? A tributação, ela permite a mobilização de recursos públicos que devem ser alocados considerando os princípios dos direitos humanos, como a gente já falou, né? As metas de redução de desigualdade e também as questões ambientais. Nós vivemos uma crise climática muito grave e cada vez mais isso tem que ser relembrado. E também tem um impacto desigual em homens, mulheres, brancos, negros, populações tradicionais. E para isso é fundamental, e aí eu quero trazer um novo elemento nessa nossa discussão, né? É fundamental que a gente tribute com justiça, considerando os princípios de direitos humanos, e que a gente tenha regras fiscais no país que permita que essa mobilização de recursos que foi feita por meio da tributação, de fato, chegue onde tem que chegar, que são nas políticas públicas de garantia de direitos, redução de desigualdade, de questão ambiental. Porque se nós temos uma regra fiscal que inviabiliza isso, por mais que se mobilize recursos, que se promova reformas tributárias, não vai ocorrer o financiamento adequado das políticas. Então, né, por isso que está aí, assim, que para isso é fundamental que as regras fiscais não sejam restritivas na capacidade de alocação orçamentária para garantia de direitos. Qual é a atual regra fiscal no país? A gente já teve o teto de gastos e hoje nós temos um novo arcabouço fiscal. Ainda que ele tenha avançado e ele não inviabilize por completo a expansão das políticas sociais, ele limita. É necessário que isso seja dito, né? Então, antes, o teto de gastos só permitia uma correção inflacionária. Então, ele permitia zero expansão das políticas sociais. O NAF, que é esse novo arcabouço fiscal, ele permite um pouco de expansão, mas ainda dentro de uma faixa de limite. Então, mesmo que a gente faça reformas tributárias, mesmo que faça agora uma reforma do imposto de renda, se consiga ampliar a arrecadação, não vai ser possível ampliar a alocação desse orçamento, desse recurso arrecadado, na mesma medida em que se amplia a arrecadação, porque existe esse arcabouço fiscal. Então, é sempre necessário pensar a questão fiscal, da regra fiscal associada à tributação, porque senão a gente já está mobilizando recursos com qual objetivo? Para as mulheres, é fundamental pensar em políticas específicas, e uma muito importante é a política que garanta os sistemas públicos e universais de cuidados. O Brasil sai na frente de vários países na América Latina, e em 24 de dezembro de 2024, institui uma política nacional de cuidados. Agora está na fase de elaboração do Plano Nacional de Cuidados. Grazi. Obrigada. Agora está na fase de elaboração do Plano Nacional de Cuidados. É ele que vai ditar como as atividades vão ser feitas. Essa política, ela propõe a realização de uma garantia do direito ao cuidado no Brasil por meio de várias ações intersetoriais em diversas áreas, como assistência social, educação, saúde, direitos humanos, além da promoção de políticas públicas para pessoas que necessitam de cuidados, como, por exemplo, creches, residência para idosos e também capacitação dos trabalhadores que prestam esses cuidados, né?
O plano vai ser implementado por meio de uma atuação entre diversos setores, de uma articulação entre os entes federados de maneira descentralizada, também entre o público e o privado, para a prestação de serviço, programa, projeto, ação, benefícios, etc. No papel, a política está muito bonita. Existe gente muito comprometida com o direito das mulheres na construção dessa política e desse plano. Entretanto, se nós olhamos para o orçamento, ainda não conseguimos enxergar ali um reflexo dessa política. Talvez porque a política saiu em dezembro de 2024 e não deu tempo de adotar agora em 2025. Mas é algo a ser monitorado para que, pelo menos na próxima LDO, que já está em processo de construção, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já comece a aparecer uma destinação orçamentária. É fundamental que os objetivos da Política Nacional de Equidade se reflitam no orçamento público, tanto com mobilização de recursos via tributação, por exemplo, da renda, quanto na alocação de recurso específico para a política. É isso, muito obrigada. Muito bom, Graziele, você ter trazido a questão da Política Nacional de Cuidados. Tem várias aqui que estão assistindo, que estão participando também da incidência nessa política e também na América Latina. Boa lembrança. Agora eu vou chamar a Marion Bettel. Ela é advogada atuando nas Bahamas, Inglaterra e País de Gales. Está ativamente envolvida no movimento das mulheres nas Bahamas e no Caribe desde 1980. Foi eleita para o Comitê da Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres em junho de 2016, a CEDAW, que a gente estava falando aqui no início. Integrou o comitê até dezembro de 2024, onde nos últimos 2 anos foi vice-presidente e relatora. Bem-vinda, Marion, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Pode falar e quando der 8 minutos eu vou te avisar. Thank you very much. Good morning from the Bahamas, and it's so good to be here with you virtually at the CSW 69th session. And I really want to thank Carolina Finet from the Tax Justice Network for inviting me to this discussion. I really appreciate it. And I'm just going to try and get my PowerPoint uploaded at this point. Thank you. Just give me a minute. Let me know if you can see it. Yes. You're able to see it? Thank you. Okay, so I will move on. So I am going to, from a CEDAW committee member, and I will address the topic of the potential that the CEDAW Convention and the committee have for being an effective mechanism tool in the struggle for economic justice, and in specific regard to tax justice, gender tax justice, by centering women's human rights and women as agents of change and transformation of economic policies that foster economic growth, GDP, at the expense of human rights, by curbing fiscal deficits, public spending cuts, and also regressive taxes and austerity measures. I want to look at the potential that the CEDAW committee has for this and also how we do our work on the CEDAW committee. Thank you. So, there are opportunities and challenges in regard to the CEDAW committee and the work that we do around economic injustices. And so we ask state parties about these issues on economic injustices during the constructive dialogues. And then we develop recommendations for the concluding observations. So in this constructive dialogue, there are opportunities and there are challenges. So one of the challenges is that the state's parties' approach, as we've been saying during this session, is really to look at gender equality as in terms of its contribution to market-based growth, that is the GDP. It is not a human rights-based approach, as we know. It's a neoliberal approach to the economy, as opposed to a human rights-based approach with a gender perspective. So the question for the CEDAW committee is, how do we get states parties to align their approach to macroeconomic policies with their obligations under CEDAW and other human rights treaties? In regard to the legal and political commitments made to advance women's human rights, gender equality, and non-discrimination by using an intersectional lens. So under international human rights law,
States, as you know, are the primary duty bearers for protecting human rights. They then have to uphold their obligations to advance women's human rights domestically and within the multilateral economic environment that they exist in regard to the World Bank, IMF, and other international financial institutions. So they can't say that because the World Bank or the IMF want to levy austerity measures on the particular state party, that they throw their hands up and say that's all they can do. No, they've got to keep as a centerpiece the human rights and the advancement and protection of human rights. And so states parties must ensure that their fiscal policies and technical advice from IFIs, international financial institutions, do not undermine their capacity to respect, promote, protect, and fulfill the human rights and obligations, including with respect to the rights of Black and Indigenous women and girls in Brazil. So, under the CEDAW working method, we use Article 13 of the UN CEDAW Convention, which states that the states party should take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other areas of economic and social life. Now, this basically means that Article 13 is a catch-all for any other rights that are not elaborated in the convention itself. So we have the right to education, we have the right to employment, we have the right to reproductive and reproductive health, etc., under the convention. And under Article 13, we can look at issues such as economic injustices. We can look at issues of the right to housing, the right to water, the right to a safe environment under Article 13 that really elaborates other kinds of rights. And so in practice, Article 13 provides a framework for expanding economic policy approaches beyond family benefits, bank loans, mortgages, financial credit, micro-level opportunities for individual women. It's useful for that, but that's not all that we can use Article 13 for. And we can use it towards removing the structural and socioeconomic barriers faced by women. So it is used to address and redress historical injustices and inequalities, particularly in regard to tax policies and debt restructuring being critical tools in that effort of addressing historical injustices. So in preparation for our dialogue, let's say with Brazil, which we did in 2024, we would have reviewed the state party report that came in. We would also have reviewed the state parties' responses to the list of issues that were prepared by the committee. And we note that in the list of issues, even though the committee had asked specifically about tax injustices, austerity measures, etc., the state party, Brazil, did not respond to those questions. What we find on the committee, or what I find on the committee, is that states parties are really reluctant to deal and address macroeconomic policies. They do not like scrutiny of their macroeconomic policies, and we would know why. But it is something that is really critical to the convention, to all articles of the convention, and it is our right to interrogate the macroeconomic policies of states parties. They feel that we should just sort of deal with gender-based violence and the right to education and reproductive issues, and not macroeconomic governance of a state party. So in addition to that, we also look at UN country team reports, and we look at NGO shadow reports that address specifically Article 13. So we were fortunate in regard to Brazil to get a very comprehensive shadow report from the Tax Justice Network and all of its affiliates that are represented here hosting this particular session today. So we would have looked at that, and that would have specifically talked about gender tax injustices and austerity measures, etc., and how the CEDAW committee could address that during the constructive dialogue. The other part to it is that at lunchtime, we have a lunchtime briefing with NGOs who also will expound and elaborate on economic injustices and regressive taxes, etc. So in terms of the actual intervention that I made during the Brazil dialogue, is that we try to incorporate macroeconomic policies as a structural cross-cutting issue that has relevance for all areas of the convention.
It has impacts for gender-based violence. In other words, if there are public spending cuts, domestic violence might escalate. Women may not have the kinds of services that are available to address domestic violence. So we address this in the constructive dialogues. It impacts trafficking in women and girls. It impacts educational opportunities, employment opportunities for women, and very much so it impacts health and reproductive health services for women if there are public spending cuts around that, and also around other public services like transportation, etc. So we try to incorporate macroeconomics as a cross-cutting issue for all sections of the convention, and we do that largely under Article 13. Then we have to focus on what is specific to the country that is before us. So what is the specific macroeconomic policy that we want to target? It could be taxation, which is the case in Brazil. It could be public spending. It could be austerity measures, debt servicing, the care economy, or a combination of all of those particular policies. So it's not just one policy. It could be several policies that we look at. So in the case of Brazil, I gave an introductory statement in regard to Article 13, where I positioned Brazil in its historical legacy of colonization, the transatlantic slave trade, and the extreme distribution of wealth, where race, ethnicity, skin color, socioeconomic standing are key determinants of social and economic power. And so I said that it would have been impossible to address gender equality and non-discrimination under the CEDAW Convention if an intersectional lens is not used in order to make top policy and legislative priorities. So we looked at tax justice during the constructive dialogue as one of the specific macroeconomic policies that we wanted to target. 2 minutes, Mario, please. More 2 minutes. I'm not sure I can do that in 2 minutes. So in general, tax has a large redistributive impact, as we all know. So perhaps I'll just skip through some of these things that we all know. But in regard to Brazil, for example, we looked at the indirect form of taxes such as VAT, which are consumption taxes that largely affect women and really impact the disposable income that women may have, because we do a lot of unpaid care work, and most of our disposable income is spent on consumption items like food, clothing, medicines, etc. So this was brought up in the constructive dialogue. Some of the questions that we asked the state party would be, would the state party consider a public policy and legislation in regard to reparative taxes for Afro-descendant and indigenous women to repair the historical and current legacy of colonialism, slavery, and dispossession? Moving on then, we also looked at the care economy as another specific macroeconomic policy where we wanted the state party to pay attention to see how that could be transformed in regard to its advancing the human rights of women. So I led that discussion by laying out some evidence that came through from the Brazilian Ministry of Women, where they released its annual report showing that women in Brazil really are overburdened with caregiving, unpaid caregiving to elders, children, etc., while men's dedication averaged a fraction of that, 11.7 weekly hours, whereas women's was 21.3 weekly hours. And then I went on to ask certain questions of the state party in regard to transforming, and I'm here, would the state party consider adopting transformative fiscal policies and strategies to meet the needs imposed by care work and to recognize, reduce, and redistribute its burden by providing greater access to affordable child and elder care services, quality public services for women, such as health, education, transportation, etc. So this is the work that we do during the constructive dialogue. Moving on then, I just want to highlight two other tools and mechanisms that complement the work that we do in CEDAW. And one is the Beijing Declaration, which has been mentioned here by my colleagues who spoke before me. And this is a global consensus-driven declaration, which we refer to all the time during our constructive dialogues, because it really is a document that has set out a very clear action plan to achieve gender equality and non-discrimination. The Beijing Declaration sets out very clearly the role of macroeconomic policies and multilateral
institutional financial institutions, and it's interwoven throughout the Beijing Declaration. And there are calls to action. So states parties can actually look at the Beijing Declaration under women in poverty and under another heading called women in the economy, and they can see very clearly that macroeconomic policies must be part of their consideration when they are dealing with centering women's human rights and trying to create policies that advance women's human rights. So the Beijing Declaration, for example, asks state parties to mobilize financial resources in a way that maximizes their availability for poverty eradication, targeting women living in poverty. It also asks state parties to develop solutions to external debt problems, including cancellation and other relief measures. All right, so it's very important for states parties to uphold the declarations that they have made commitments to uphold. So that's the Beijing Declaration. I'll move on then to the SDGs. We're all very familiar with the SDGs, which is another global consensus-driven declaration that also has plans of actions embedded in them that recognize, for example, and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure, and social protection policies, and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate. All right, so the SDGs themselves speak to the issue of transforming macroeconomic policies in order to advance women's human rights. And so I'll just move very quickly from that and go into the final part, which is really important. And this is about substantive equality, which is the centerpiece of the CEDAW Convention. Substantive equality is pivotal to the committee's calls to actions under CEDAW, the Beijing Declaration, and the SDG Declaration, because states parties have an enforceable obligation to eliminate all forms of discrimination and achieve substantive equality. So it's really important for states parties to understand the international human rights standard of what state substantive equality is really all about and comply with it in regard to its approach to macroeconomic policies, tax justice, and the fulfillment of women's human rights. And so states parties, if they really understood what substantive equality is, they should then pay specific attention to the impact of these macroeconomic policies in practice. That is, on the everyday lives of women in Brazil, taking into account intersecting forms of discrimination based on socioeconomic status, ethnicity, race, age, ability, sexual orientation, and other social factors and forms of historical disadvantage. So substantive equality means really assessing the distributive outcomes and results of the states parties' macroeconomic policies, and so that they do not result in either direct or indirect discrimination, that they redress the historical and structural socioeconomic disadvantages faced by women, especially Black and Indigenous women, and that they substantively transform institutions and structures that reinforce and reproduce unequal power relations. And finally, this is the last slide. I want to put together and combine substantive equality along with the temporary special measures under Article 4, which is also a useful tool for states parties to use in order to advance women's human rights. And so the combination of substantive equality and temporary special measures, with that, the goal of substantive equality calls for an effective strategy aimed at overcoming a redistribution of resources and power between women and men and within groups of women, especially structurally disadvantaged and vulnerable women and girls, such as Black and Quilombola women and Indigenous women. And so the combination of substantive equality and the use of temporary special measures by states parties can really drive the process forward to achieving substantive equality and to addressing the issues of unjust macroeconomic policies that impede the advancement of women's rights. And so I think I'll just stop there and call it the end. Thank you very much. Thank you very much. Muito obrigada, Marion, principalmente pelo cuidado com o qual você trouxe, né, as nossas questões brasileiras, né, as quilombolas que foram muito ativas, né, na CEDAW no ano passado, né, dizer aqui para o grupo que nós nos conhecemos, né, eu, ela e a Carolina, porque eu e a Carolina a gente ficava atrás da Marion,
para fazer a incidência, né, no tema da justiça fiscal, que são tantas urgências das mulheres, né, durante esses eventos da ONU, urgências de violência, de violação de direitos, mas a gente está aí nesse caminho, né, de tentar trazer a questão econômica e o financiamento das políticas públicas para as mulheres como uma urgência também. Muito obrigada, Marion. Agora a gente vai ouvir a Clélia. Clélia Guerreiro Garcia é especialista em justiça tributária na Latinidade e na rede de justiça fiscal da América Latina e Caribe. Mestre em economia pela London School of Economics. Apaixonada por sustentabilidade e inclusão social. Trabalha para vincular direitos humanos, gênero e demandas climáticas a mobilizações fiscais em andamento e também monitora política de cuidados, né, que a Graziele trouxe. Então, Clélia, está com você. Muito obrigada, Carmela. Bom dia a todos. Eu vou falar em inglês. For Latindad and Red de Justicia Fiscal de Latinoamérica, it is an honor to attend and co-sponsor this gathering jointly with Tax Justice Network and INESC. Today, I'd like to speak about the vital role that grassroots involvement plays in developing alternatives for our fiscal systems, a role that is essential if we are to build equitable, just, and sustainable societies. As Graciel said, fiscal policies are not neutral instruments. They embody countries' values and priorities. However, their development usually happens through top-down approaches that overlook the everyday realities of our communities, especially those most affected by inequality. For us, grassroots involvement is not just a token gesture. It is really the heart of the transformative fiscal change that we are looking for. I want to highlight this process that has been central to our joint work over the past 2 years. As you know, and we are celebrating this today within the framework of the UN Commission of the States of Women. We have the organizations that are leading this event have held this inclusive participatory process to try and articulate alternative fiscal systems. This process has connected local realities with global policy debates, ensuring that the voices of those at the basis shape as well proposals for fiscal justice. So through consultations, some dialogues, and collaborative workshops, this platform kind of brings together the experiences of women, families, and marginalized groups to inform and recommend and contribute to global, regional, and national fiscal policies. I would like to share as well one of my first experiences in processes like this one. I remember it was kind of eye-opening, and it looked, it tried to understand the fiscal policy in Brazil regarding extractives. And for that, we wanted to contrast the sustainability and tax reports published by one of the largest mining groups operating in the Brazilian Amazon with what was happening in the communities, the voices of those facing this process every day. So it ended up being the opposite, of course, of what was faced and lived by local communities, and as they were losing their natural means of livelihood. And for that, this company, and not only the company, but the whole group, was receiving up to 85% of exoneration in their corporate income tax obligations. I think this experience for me personally, but also for the organization, kind of underscored the importance of grounding fiscal policies in the realities of everyday life. Of course, this involvement brings with it a wealth of local knowledge as well as challenges. We in our communities are the best to our challenges and better than anyone else. And we are the ones that know the gaps
regarding whether it is lack of affordable childcare, inadequate healthcare facilities, insufficient support for care work, or any other situation that it's part of our reality. And that is why basis insights also must be crucial in shaping fiscal proposals that are not only progressive, but also deeply rooted in the realities and relevant for those realities. This participatory process also underscores another key point. Fiscal systems must be reimagined as instruments of redistributive justice. As a progressive tax system isn't merely about raising revenues, as was mentioned already before, but I want to emphasize this because it has to show the priorities and the values and the objectives of a society. This approach not only builds stronger public services, but also actively challenges the inequalities embedded in traditional fiscal policies. Moreover, our organizational processes focus on being deeply collaborative. We work to bring together academics, policymakers, community leaders, and everyday citizens to engage in structured, kind of complicated dialogues that occur in the global sphere. And we expect to be contagious for this collective intelligence to become a driving force behind our proposals for progressive taxation and fiscal justice. Grassroots involvement also have the power to democratize policymaking. It challenges the traditional power dynamics where decisions are made in closed rooms with a few experts that know nothing about the outside world. When communities are given a seat in the table, the policy landscape transforms. Innovative ideas emerge and fiscal systems become more responsive to their needs. In conclusion, the importance of grassroots involvement in developing alternatives for fiscal systems and public policy in general, it cannot be overstated. These and other related processes demonstrate that when communities, especially women and every minority, is empowered to share their experiences, their realities, their insights, we can build fiscal systems and public policies that are truly transformative. As we move forward, I invite ourselves to continue our commitment to a future where fiscal policies are crafted with the active participations of those that they are meant to serve. Let's harness the power of the bases, the movements, the citizens to build fiscal systems that embody our collective values and that pave the way for a more inclusive, just, and sustainable society. Thank you very much again for the opportunity. And I'm very happy to be sharing this space. And I look forward to doing it again in the future. Muito obrigada, Clélia. Foi ótimo você ter sido a última a falar, porque você nos chamou, né, para a ação. Queria te agradecer por isso, né? Uma ação colaborativa. A nossa ideia é essa, né? Com esse evento aqui, mas já, como a gente tem um problema de tempo, já vou deixar, inclusive, um convite para todas para uma roda de conversa muito próxima, que vamos ter que fazer, pois a gente não terá o tempo para o debate hoje, porque a gente tem uma limitação aí com a questão da sala. Mas a Clélia nos chama aí, né, nos convoca para nos engajarmos nesse tema, né? Ela fala um pouco o que a Graziele também disse, né? O sistema fiscal ele está para servir a população e não o contrário. Eu acho que isso é bem importante. Eu queria me desculpar com as convidadas também, que nós não vamos conseguir voltar para elas, né? Por essa questão que a gente está do tempo, mas vocês foram muito elogiadas, eu já recebi mensagens aqui de WhatsApp também. Eu acho que esse vai ser o primeiro de vários. A gente não tem mais tempo, mas eu vou fazer aqui o lançamento oficial da nossa publicação.
Eu vou compartilhar aqui, a Clélia quer falar, eu já passo para você, Clélia. Deixa eu só mostrar aqui pelo menos a carinha, né, da nossa publicação, que é o guia, né, de justiça fiscal para mulheres, desigualdade no bolso. Então, qual que é a história, né, dessa publicação? Já deixar aqui um agradecimento, a gente contou com uma consultoria técnica da Liv Gerbasi, as ilustrações são da Thaís Vivas e os textos literários são da Revista Afirmativa, que eu agradeço na figura da Alane Reis. É a história de 3 mulheres, a gente trouxe a história de 3 mulheres, mãe, filha e neta, que vivem na Amazônia brasileira, que têm que migrar, que participam, enfim, da sua comunidade, refletindo sobre questões fiscais a partir da visão dessa neta, né, que está estudando economia na universidade, né, por meio do sistema de cotas. Então, a gente vai trabalhar com essas 5 mensagens, né, que foi um pouco que as nossas convidadas hoje falaram, né, como é o sistema brasileiro, o que acontece com os cortes de gastos, o que reforma tributária a gente quer, né, quem é que se beneficia com as renúncias fiscais, né, as mineradoras, o agronegócio, que estão lá impactando a vida das mulheres reais nos territórios. Então, eu queria deixar um convite aqui, né, para as companheiras do movimento que participaram, inclusive, né, na gestação dessa ideia, para as educadoras populares que possam também estar se apropriando desse material. Ele é bom para debate, ele é bom para a gente discutir em rodas de conversa nos nossos movimentos sociais, e aí a gente tentou se aproximar, partir, inclusive, de histórias que a gente ouve em processos de formação que o INESC faz, né? Não só com mulheres, mas com juventudes, enfim, para trazer, então, essa publicação, ó, Dignidade Menstrual, a gente trouxe a história, né, de meninas que vivem isso, enfim. Esse é o convite, né? Ele está lindo, eu estou aqui passando rápido, porque a gente já passou 2 minutos, mas é isso, o convite para vocês conhecerem a história da Adriele, da Marineide e da Antônia, tá bom, gente? A Clélia levantou a mão e a Carolina também, então eu vou passar para a Clélia e a Carolina fecha para nós, é isso? Realmente um outro convite. I would like to share that we are organizing another space for debating a bit more about how these processes can be improved. And this will happen next week. So the invitation will be circulated through the same network that we invited you to this space. Just to leave this on the table, and we look forward to having you there to share a bit more on this process. Carol? Oi, Carmela. Não, só queria fazer o anúncio que a gente pode, se a gente precisar conversar um pouquinho mais, não tem problema, é só que quem não vai estar disponível agora são os nossos intérpretes, né? Porque a gente já fechou a hora, mas se a gente quiser continuar um pouquinho a conversa em português, não tem problema. Eu peço desculpa aos nossos colegas que estão, né, falando de inglês, mas é só para garantir que a gente respeite aí o tempo deles, né, dos intérpretes. Mas a sala fica aqui aberta. Se precisar uma conversa em português, não tem problema. E aí, turma, brasileiras, então? Alguém quer falar ainda um pouquinho? Como eu anunciei, eu acho que as pessoas começaram a sair. Sim. Eli, você quer falar? Não, estou aqui pronta para se tivessem perguntas. Quer dizer, eu adorei o evento, acho que todo mundo deve ter gostado muito, né? Mas estou aqui aguardando as perguntas. Gente, tem alguém aí que quer perguntar? Pode usar aqui o chat ou esse perguntas e respostas aqui que tem um quadradinho.
Eu acho que desmobilizei, Carol, com essa história de eu dizer que já tinha terminado, né? Gostaria de participar dessas atividades. Onde vocês vão divulgar? Ah, essa atividade que a Clélia está falando, a gente vai divulgar pela página do Inesc, provavelmente no Instagram, @Inesc_, eu acho. Ó, a Clélia mandou aí o link. Congrats, obrigada a todas, agradeço a todas. Eu acho que o nosso bate-papo mesmo vai ter que rolar em outro momento, com calma também, para a gente ouvir os movimentos e as mulheres, né? É que a gente é brasileira, a gente faz assim o evento vai durar 1h30. Isso não dá certo, gente, com brasileiro. A gente tem que parar de se enganar. A gente gosta de falar, 1h30, já fala que é 2 horas, não é isso? Ana Cláudia tá rindo ali, né? Porque é isso mesmo, é um pouco complicado. Você quer falar? Dar um tchau, Ana? Não, quero Carol? dizer que eu só dizer que eu aprendi muito, que foi um prazer também ver o trabalho, né, que acho que tem muita convergência e mover a agenda nesse sentido, né? Porque às vezes o debate mais individualista, com foco mais em capacidades individuais, ele acaba dominando o cenário, mas eu acho que vocês trouxeram com muito embasamento, propriedade, resgataram uma agenda, uma visão macroeconômica, sistêmica, falando das desigualdades. E só agradecer mesmo a oportunidade de estar junto aqui, que a gente quer estar junto, né? A gente quer estar junto nesse debate, porque eu acho que está no coração ali da situação das mulheres. Enfim. Então, obrigada e um prazer conhecê-las, as que Muito eu não conhecia, obrigada. estar com as que Vamos eu já sim. conhecia. Eu também queria agradecer a todos por participarem aqui com a gente. Fiquei muito feliz da gente conseguir continuar nessa conversa que a gente começou a ter há tanto tempo, mas principalmente ali a partir do ano passado, né, com a revisão do CEDAW. Então, nossa, muito obrigada também às intervenções. Eu fiquei super feliz, assim, com as diferentes nuances que a gente conseguiu trazer também, né, como grupo, e a participação de todo mundo aqui também, as perguntas, foi super legal. E aí, acho que fica o convite, então, né, para esse evento aí do dia 19, que a gente está organizando junto com a Latindade, com o Inés, que é a Rede de Justiça Fiscal para a América Latina e o Caribe, que a Clélia divulgou aqui no nosso, no chat, né, o link de inscrições, mas todos nós vamos estar divulgando. Eu acho que nesse espaço vai ser legal, então, para a gente conseguir fazer essa conversa, né, e agora, depois de toda essa informação, né, de tudo que está acontecendo, o que nós podemos fazer em conjunto aí e pensar juntas. Eu peço desculpa também por essa questão da interpretação, né? Mas, enfim, como a gente precisa respeitar os diferentes horários, acaba limitando a gente um pouquinho. Mas, enfim, muito obrigada a todos. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Mais alguém? Então tá, gente, vamos almoçar, né? Que aqui no Brasil tá na hora do almoço. Beijos, a gente se vê semana que vem, então, no próximo evento. Tchau!